Olá, amigos e amigas. Agradecemos este novo convite do Grupo Espírita Jesus o Caminho, na cidade de Porto Alegre, através da pessoa do Daíso, onde eu agradeço muito essa oportunidade de trabalho, de estudo, que é sempre bem-vinda. Meu nome é Rosa e eu falo com vocês aqui da nossa querida Salvador. Amigo, nós vamos fazer uma breve reflexão hoje sobre o capítulo 23 do livro Pão Nosso, né? Onde iremos ler parágrafos e fazer reflexões sobre eles, sendo que o penúltimo eu desmembrei um pouquinho para melhor explorar, né? O capítulo 23 tem um título Não é de Todos, né? O livro Pão Nosso, para aqueles que não sabem, por acaso, ele é da Lavra de Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E ele começa assim: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Nessa epístola, Paulo, ele exalta o crescimento e fortalecimento da fé e da caridade na igreja de Tessalônica, né? Fala desse orgulho para ele. E principalmente por causa da perseverança e da fé em todas as perseguições e atribulações que eles suportaram. Que ele ora incessantemente por essa vocação e fé ativa e alerta aos Tessalonicenses sobre possíveis homens maus e dissolutos. Então, Emmanuel começa assim: dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso, ou seja, colaboração, em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento, livre, né, dos homens maus e dissolutos, ou seja, desregrados, libertinos, sensuais, má fé, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Então, Emmanuel nos traz que o Paulo ele já tem uma grande preocupação com a possível chegada desse homem ímpio, né? Esse adversário que se levanta contra tudo de Deus. Por isso ele convoca a todos para que não descuidemos da vigilância e pureza dos trabalhos evangélicos, evitando que pessoas más, aproveitadoras, dissimuladas, se infiltrassem nos meios dos trabalhos em nome do Cristo. E quando ele diz que a fé não é para todos, Emmanuel diz, ele não está falando que não é para todos, mas ele está dizendo que alcançar esse estágio de comunhão com Deus ainda não são todos que já conseguem. Porque a fé é para todos, ela não está em todos, né? Ela não é de todos, como o Paulo diz. E aí Emmanuel continua: através das palavras de Paulo, percebe-se a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Ou seja, gente, Paulo naquela época ele já sabia que o homem ambicioso, cheio de inferioridades, iria tentar contra a seara do Cristo. E isso não era uma visão daquela época, né? Porque ele mesmo dizia que não saberia quando aconteceria, mas que chegaria esse tempo, né? E eles realmente chegaram. Então, assim, o que os tempos passados nos contam até hoje, né? O evangelho não foi apropriado por pessoas que o manipularam, que se utilizaram do cristianismo e do nome de Jesus para dominar, escravizar, matar pessoas, destruir sociedades, declarar guerras, deter poder, ganhar dinheiro, cometer iniquidades, vender a fé através das indulgências. E hoje a gente não continua vendo de forma distorcida a utilização dos ensinamentos do mestre para dominar massas, ganhar dinheiro, vender salvações, né? Não vemos pessoas se infiltrando nos diversos santuários de paz e comunhão para desestruturar. Lugares onde deveria se falar de amor e de paz, a gente vê cristãos e igrejas promovendo ódio, preconceito, discriminação, separativismo, intolerância, posturas totalmente contrárias ao que Jesus pregou e exemplificou. E o prejuízo causado à imagem do Cristo e do Evangelho? Promover e promove um desvirtuamento tão grande que muita resistência foi criada. Até hoje a gente vê pessoas que rejeitam Cristo, às vezes até debocham. Tudo isso também porque as pessoas não buscam na fonte verdadeira o Evangelho, ou seja, com traduções mais fidedignas possíveis, e aí essas distorções permanecem. Então, juntam a má propagação com a falta de conhecimento. E nós, especificamente nas nossas casas espíritas,
Não temos visto discussões sobre política, alterações da codificação, por exemplo, sob o pretexto de atualizá-las, introdução de práticas e tratamentos exteriores, tudo para atender os nossos desejos materialistas? E nós como temos nos comportado? Mas o bom disso tudo é que a mensagem do Cristo se mantém pura e sobrevivente a todos esses maus homens, mesmo com eles desvirtuando o cristianismo. E aí Paulo, assim como Jesus, pediu que a gente combatesse esse tipo de situação através da oração, da vigilância e trabalho no bem. Porque esses são os recursos do Espírito citados. Só a luz combate as sombras. E continuando, né, ele fala que assim, Emmanuel, ele nos diz que o grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Essa advertência de valor infinito que Emmanuel nos chama a atenção é porque enquanto o homem não se dispuser das suas inferioridades, esse alerta perdurará para que nos mantenhamos sempre vigilantes. E aí não é vigilância só para os outros, é para conosco também. Pois em grau maior ou menor, também podemos estar nos utilizando do Evangelho de Jesus para serem capa das nossas mazelas, né? A gente viu que muitas igrejas foram levantadas em nome do cristianismo, muitas dissidências, interpretações humanas dadas ao Evangelho, muitos rituais, dogmas foram criados para atender ao homem encarnado e seus desejos materialistas. Mas a verdadeira fé, composta da transformação moral, da indulgência, da benevolência e do perdão, ainda é para poucos. Nós, irmãos, devemos seguir o Cristo, o seu exemplo e seus ensinamentos, e não cristãos de uma forma aleatória. Trabalhar na seara do Cristo sem medir sacrifícios. E Emmanuel continua assim: a rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Ora, qualquer um pode se dizer cristão, qualquer um pode frequentar templos, igrejas, centros espíritas, mas o verdadeiro cristão se conhece pelo seu fruto. Ou melhor, como diz o mestre, pelas suas obras, né? Porque ele também nos disse que uma árvore boa não pode dar maus frutos. Assim é a fé, uma árvore boa que se cultiva para que seus frutos sejam distribuídos a todos. Porque uma pessoa de fé, ela produz bons frutos. E continuando, ele diz assim: muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquece-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. A fé, amigos, ela não se compra, ela não se vende, ela não se transfere, ela não é efêmera, nem é para atender a desejos vis da matéria. A fé se constrói no dia a dia. Para as necessidades do corpo, desse mundo físico que nós estamos vivendo, busquemos o trabalho digno, que tudo mais nos será acrescentado por Deus conforme nossas necessidades e merecimento. Mas para as necessidades do espírito, a quem a fé nutre, essa devemos conquistá-la dia a dia, encarnação após encarnação, através do trabalho no bem, que nos transforme e das verdades espirituais e evangélicas que nos guiem. Essas verdades compreendidas e buscadas por uma base, a razão. A fé ela não pode ser cega. É por isso que a doutrina espírita nos conclama tanto a esse estudo, a esse entendimento, para que a nossa fé não seja cega. E aí, para completar, para terminar, a gente diz assim: admitir a verdade, Emmanuel diz, né? Procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram pela adquirir. A doutrina espírita, irmãos, é o evangelho redivivo, pois veio nos lembrar tudo o que o mestre nos disse e ensinar o que na época não podia ser ensinado. É a luz para uma interpretação do evangelho
tirando o espírito da letra. Kardec nos fala que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, no finalzinho, que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Assim, vamos nos libertando dessa fé humana que nos aprisiona nas nossas sombras e vamos conquistando a fé divina que liberta o espírito, porque a fé é para todos, mas não está ainda em todos. Cuidemos de nós, cuidemos do nosso Evangelho e da sua verdadeira mensagem. Gratidão a todos e que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Um abraço no coração.